Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 90 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos. Deixa o like pra fortalecer. Vamos pra cima, que hoje é segunda-feira, dia 5 de junho, tá? Semana aí de Libertadores pro nosso Coringão, semana decisiva, né? Um jogo fora de casa contra o Del Valle que a gente precisa da vitória, certo? Temos aí a sequência do Campeonato Brasileiro também no final de semana, muitas atualizações de mercado da bola. Então, peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians entra em campo na quarta-feira contra o Independente Del Valle, lá em Quito, no Equador, tá? O jogo aí pela Conmebol Libertadores. Lembrando que o jogo é quarta-feira, jogo de Libertadores, mas não é 9h30 da noite, tá? O jogo vai acontecer às 19 horas. 7 horas da noite, então já anota na agenda, porque tem gente que esquece. Pô, John, na hora que eu vi já tinha acabado o primeiro tempo. Anotem aí, viu? Fiquem atentos. Bom, e aí ontem o nosso elenco teve uma folga, tá? O Vanderlei Luxemburgo deu uma folga aí pro elenco, esse descanso aí, né? Depois de uma sequência intensa de jogos. Ele até falou na coletiva de imprensa, ele falou, ó, contra o Del Valle temos um dia para descansar, vou dar uma folga para ficarem um pouco com a família. Estamos ficando muito concentrados, então projetar o jogo seguinte como importante na Libertadores. Então tiveram uma folga ontem, hoje treino normal, amanhã devemos ter um treino no período da manhã e depois já viagem para Quito, né, no Equador, para quarta-feira a partida contra o Independente Del Valle. O próprio Luxemburgo, né, falou sobre um pouco do rodízio que ele fez. Ele falou sobre o Matheus Bidu, que teve um desconforto no adutor, e aí por isso ele já poupou o atleta, né? Então o Matheus Bidu não jogou contra a equipe do América. O Renato Augusto ele poupou também, né? Ele falou o seguinte: o Renato eu também tirei. Ele entrou no último jogo porque era uma partida só para passar a fase seguinte e no Brasileirão temos bastante jogos. Pensei em quarta-feira na Libertadores e aí evitei uma sobrecarga para trazer uma lesão para o atleta. Tem que pensar em tudo isso. Tá? Então o Luxemburgo já fez a escalação de sábado pensando no jogo de quarta-feira. É um jogo decisivo, um jogo que define o rumo do Corinthians aí em competições sul-americanas nesse ano. Se a gente se mantém vivo na briga aí por uma vaga nas oitavas da Libertadores ou se a gente vai brigar pelo terceiro lugar para se classificar para a Sul-Americana. E aí eu já deixo essa pergunta para vocês. O que é mais vantajoso para a nossa equipe? Classificar para as oitavas da Libertadores ou na Sul-Americana, família? Comentem aí, por favor. Bom, e aí já apresento para vocês nossa patrocinadora, parceira 1xBet, tá? Vou deixar o cupom aqui no comentário fixado para vocês. Vocês vão ganhar 100% de bônus até R$ 1.200. Cliquem no link do John, coloquem o cupom DMAO, tá? E aí, família, hoje temos um clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro às 8 horas da noite. Vasco da Gama e Flamengo, tá? A vitória do Vasco tá pagando 3,7, o empate 3,6 e a vitória do Flamengo 1,9, tá? Colocou R$10, por exemplo, na vitória do Flamengo, o Flamengo ganhou, ganha R$19. Temos outras apostas, né, que você pode fazer, por exemplo, acho que vai sair pelo menos 2 gols na partida. Você já coloca aí, a odd vai dar mais 1,2. Certo? Você soma na vitória do clube que você quer ou do empate. Temos aqui, por exemplo, se o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, marcar um gol na partida, qualquer momento se ele marcar um gol, 2,7. Você colocou R$10, já ganha 27. Colocou 100, ele marcou um gol, ganha 270. Certo, família? Então aproveitem o cupom do John que está aqui no comentário fixado para vocês, rapaziada. Bom, vamos pra cima, tá? Hoje o Corinthians aí abre a venda de ingressos pro jogo de sábado contra a equipe do Cuiabá, tá? A partir de 1 da tarde pro fiel torcedor que tem mais de 60 pontos, às 15 horas, 3 da tarde, para quem tem mais de 40 pontos, e aí às 17 horas, tá? Para quem tem mais de 20 pontos. Os demais podem comprar aí a partir da terça-feira, né? Amanhã, 11 da manhã, e depois quarta, 3 horas da tarde, abrem para os torcedores em geral, certo?
ponto importantíssimo disso tudo. As vendas vão acontecer ainda no sistema antigo do fiel torcedor, tá? O sistema novo, que eles fizeram o lançamento e tudo mais, ainda não está funcionando, ainda não está 100%, tá? Tiveram problemas aí com a venda de ingressos pro jogo contra o Fluminense, depois pro jogo contra o Atlético Mineiro. Tiveram uma pausa aí, né? Alguns jogos, o jogo aí fora de casa contra o América. Já volta esse jogo em casa aí contra o Cuiabá. Depois temos um respiro, tá? Um respiro de jogos na arena. Então é mais tempo ainda para eles melhorarem aí a plataforma de venda de ingressos. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, e o Alessandro, né, nosso diretor de futebol, comentou aí depois do jogo contra o América sobre alguns assuntos importantes, tá? Falou sobre o Christian Barletta, falou que conversou com o Luxemburgo, que nesse momento eles não têm a intenção de emprestar o Barletta, tá? Então isso é importante, a gente tinha informação de que o jogador estava na lista de empréstimos, o Corinthians estava avaliando algumas sondagens aí de clubes da Série B, então se o clube não está querendo negociar o atleta, para mim é positivo, tá? Então é sinal de que o Vanderlei conta com o jogador, tá? Sobre o Murilo, tá? O Alessandro comentou bastante também sobre o Murilo. Ele falou que nesse momento, o Corinthians não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta. Falou que já houveram algumas sondagens, certo? Até anteriormente, na janela do começo do ano, e que nesse momento não chegou nada oficial para o clube, não chegou a proposta formal. Tá? E aí ele falou, ó, acredito que nas próximas semanas, com a abertura da janela de transferências na Europa, algumas consultas possam ocorrer. Tá? Então, até o momento não chegou a proposta oficial, mas já houve contato do Sevilha com os empresários do Murilo, tá? Desde a proposta que fizeram no começo do ano até agora, eles mantiveram aí uma conversa e tudo mais. Agora retomaram, né? Retomaram aí essa negociação, mas é o que o Alessandro falou. Se não tiver proposta oficial, não tem conversa, não tem negociação. Enquanto o Sevilha não procurar o Corinthians para negociar, fica nisso de, pô, tô vendo aqui com o atleta, tô estudando aqui o valor que eu posso fazer uma proposta, vendo o mercado e tudo mais, tá? Então a gente segue aguardando. Nesse momento, dia 5/6, o Murilo ainda não recebeu propostas oficiais, tá? Mas a gente sabe que existe aí o interesse de clubes europeus no nosso zagueiro e, pô, a gente espera uma proposta alta, né? Essa é a expectativa aí, não só da torcida, como também da diretoria do Corinthians, família. E outro jogador aí que o Alessandro comentou, tá? Sobre outro atleta, além já do Barletta, já do Murilo que a gente comentou, e do Júnior Moraes que eu falei no vídeo de ontem, tá? Quem não viu, assistam, que o Alessandro chamou o Júnior Moraes de covarde e mentiroso. Para entender o contexto, eu expliquei no vídeo de ontem, família. Bom, e aí o Alessandro falou também sobre o Bruno Mendes, tá? Ele falou, ó, Bruno Mendes é um jogador que tem contrato com o nosso clube até o fim do ano, é um atleta muito profissional, tem honrado as cores do clube, tá? Um jogador aí de muito comprometimento, retornou à seleção do país depois de muito tempo, para entender como a nossa camisa projeta jogadores profissionais. E isso é um fato. Isso é um fato. O Corinthians é vitrine, pô, não só para o mercado europeu, como para as seleções. E aí, obviamente que o torcedor não quer saber de Bruno Mendes na seleção, isso ou aquilo. O torcedor quer saber da renovação de contrato. O Alessandro explicou, falou, ó, fizemos uma oferta inicial há bastante tempo, não recebemos nenhuma contraproposta e estamos aguardando. A intenção do Corinthians é de manter o que colocamos oficialmente para ele, que é um contrato de 3 anos e meio, certo? Então, o Alessandro veio a público e colocou que a oferta já foi feita e que não receberam respostas. Agora é uma contagem regressiva que a gente vive. Para chegar julho é isso aqui, ó. E a gente não ter uma resposta dos empresários, de nada, tá? Então assim, é coisa que voa. Você nem viu, pô, já era. Julho, ele já pode assinar um pré-contrato? Sim, tá? Então, rapaziada,
Vamos nos atentarmos a isso, rapaziada, que eu falei até a própria diretoria, cara. Dá um aperto no empresário e fala, ó, você tem até tal dia para responder a minha proposta, certo? Porque a gente precisa saber se vamos renovar ou não com o atleta. Senão a gente vai para o mercado, precisa já pensar em peça de reposição e tudo mais. Já começa a mover aí, fazer uma pressão nos bastidores, porque senão o cara fica na boa dele. Ah, se chegar uma proposta bacana, eu negocio. Caso contrário, não, deixa passar. Lembrei, tem uma proposta do Corinthians, vou assinar, vou renovar. Aí fica fácil, né, rapaziada? Vamos nos atentarmos a isso aí, família, e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Outra atualização importantíssima, tá? Sobre o Matias Rojas, fechado com o Corinthians. Jogador contratado, chega no dia 1º de julho para nossa equipe. John, por que não foi anunciado? O que tá acontecendo? Por que dessa demora? Tivemos aí as informações. O Corinthians não vai fazer nenhum anúncio oficial, tá? Antes do dia 30 de junho, porque antes disso ele tem contrato com o Racing. Depois disso ele fica livre no mercado. Já tem o acordo com o Corinthians, está fechado, vai vir para o nosso clube. O Corinthians está se respaldando juridicamente. Lembram o caso do Jô? Que ele rescindiu com o Nagoya Campos, ficou livre no mercado, veio e assinou com o Corinthians. Depois o Nagoya Campos entrou na justiça contra o Jô e o Corinthians teve que pagar junto com o Jô. Porque, segundo o Nagoya Campos, o Corinthians meio que aliciou o Jô enquanto ele ainda tinha contrato com o Nagoya Campos. Ele estava aqui no Brasil, o Corinthians iniciou as conversas sem falar com o Nagoya Campos. Então o que o Corinthians fez? Já enviou uma carta oficial para o Racing, falando, ó, estamos negociando com o atleta para a partir do dia 1º de julho, que é quando ele fica livre no mercado. Então já o Corinthians fez esse trâmite judicial, já informou o Racing, tá? Só que antes disso o Corinthians não vai fazer anúncio, para não chegar o Racing depois e entrar na justiça contra o Corinthians. Ó, o jogador tinha contrato com a gente estava tentando uma renovação com ele ainda, e o Corinthians anunciou o atleta. Isso não pode, tá? Então o Corinthians está se respaldando juridicamente, mas é um fato. Matias Rojas já é a contratação do Corinthians para a janela do meio do ano. E eu quero saber qual que é a opinião de vocês, qual que é a expectativa que vocês têm aí sobre esse atleta, o meio atacante paraguaio Matias Rojas. Bom, família, e aí já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? Também nossa parceira aqui do canal, para você que tem o saldo do FGTS parado, certo? Pô, juntou com a carteira assinada há tantos anos ali, eu sei que eu tenho FGTS lá, preciso desse valor para pagar uma conta, fazer uma viagem, dar entrada num carro, não importa, família, a Mais Ágil vai resolver para vocês. Entre em contato, vou deixar aqui na descrição para vocês também, tá? A Mais Ágil resolve para vocês de forma rápida e simples, então aproveitem, família, e façam a antecipação do seu FGTS. Bom, rapaziada, novidades aí de mercado da bola também, tá? Vou até pegar o nome aqui do setorista do Internacional. O nome dele é Alexandre Ernest, tá? Ele cobre o Internacional, tá? Pelo que eu entendi, é torcedor do Colorado e tudo mais. E aí a informação dele é a seguinte, que o Internacional fez uma proposta salarial de R$700 mil para o Cuéllar, volante Cuéllar, certo? Do Al Hilal. O Corinthians está negociando com ele, está bem próximo de fechar o contrato com ele, certo? Depende aí da negociação com o clube. E aí a informação do Alexandre é a seguinte, que a proposta do Corinthians é o dobro da proposta do Inter, o dobro na questão salarial. E aí ele falou, ó, o Inter propôs R$700 mil e o Cuéllar havia gostado da proposta. Só que o Corinthians chegou agora com uma proposta de R$1.300.000 por mês. O Inter não vai competir com o Corinthians, não tem condições de competir com o Corinthians, por isso que o Cuéllar aceitou a proposta do Corinthians. Como eu já falei para vocês, entre o Corinthians e o Cuéllar, tá ok. O Cuéllar falou, aceito a proposta, quero retornar ao Brasil. A negociação agora está entre o Corinthians e o Al Hilal, tá? A negociação entre clube com clube. Entre o Corinthians e o atleta está tudo ok. E aí, cara, eu fiquei até pensando, vi alguns comentários, né, sobre essa informação aí do Alexandre. E aí eu fico pensando, cara, será
que realmente é essa proposta do Corinthians? Porque o Renato Augusto não ganha isso, o Roger Guedes não ganha isso, o Yuri Alberto não ganha isso. Não temos jogadores hoje no nosso elenco que ganham R$1.300.000. Tá? Isso é um ponto importante. O Corinthians ia trazer um volante de 30 anos para ganhar mais que o Renato Augusto, que o Roger, que o Yuri. Acho difícil, tá? Acho bem difícil. Mas é informação do Alexandre. E aí, o meu pensamento é o seguinte: será que, pelo Inter já ter feito a negociação com o atleta tinha gostado, o Corinthians atravessou a negociação, já tem essa rivalidade que o Inter odeia o Corinthians. E aí ele foi soltar, então eu vou falar que é um salário astronômico para ver se a torcida do Corinthians faz uma pressão para recusar o cara. Será que é isso, família? Será que o pessoal do Inter tá meio que com a dor de cotovelo, com a inveja que o Corinthians conseguiu essa negociação, atravessou a negociação com o Inter, fez uma proposta mais alta, mas não acho que chegue a R$1.300.000. Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Até qual valor seria aceitável para o Corinthians fechar com o Cuéllar? Bom, família, agora a última novidade que me surpreendeu bastante, tá? Bastante mesmo. O pessoal do torcedores.com, tá? Trouxe aí a novidade que o Luxemburgo pediu para nossa diretoria negociar com o Jefferson Soteldo, tá? Soteldo, atacante aí do Santos nesse momento. Ele pertence ao Tigres do México e aí é o jogador que está emprestado ao Santos, né, até o meio do ano. Pô, ele tem menos de um mês de contrato. 30 de junho encerra o empréstimo dele com o Santos, do Tigres para o Santos. E aí o Tigres já havia colocado no contrato. Chegou o fim do contrato de empréstimo. Se o Santos quiser comprar o atleta, $4 milhões. Vai dar aí um pouco mais de R$20 milhões. Certo? O Santos, nesse momento, tá buscando alguma outra artimanha para contratar o Soteldo, tá? Porque não tem esse valor para pagar de bate-pronto pro Tigres. O que o Luxemburgo já viu, falou, ó, vai lá. Vai, já conversa com o Tigres, fala, ó, a gente tem aqui 22, 23 milhões. Se lá não pagar, a gente tem aqui, a gente contrata. O Tigres não quer mais o Soteldo, tá? O Soteldo, desde que retornou ao Santos, fez 18 jogos, não fez nenhum gol e tem 4 assistências. Porém, é um atleta de 25 anos, certo? É um atleta extremamente jovem. É um cara que joga em alto nível, mas 7 temporadas, por exemplo. Tá? Teve alguns problemas com lesões musculares, tá? Recentemente aí na equipe do Santos. Mas eu ainda vejo como um bom nome. É um cara que no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, é um jogador de qualidade. É um cara que chegou na final da Libertadores pelo Santos, né? Na época do Marinho, Soteldo e tudo mais. Foi vice-campeão, mas foi um dos destaques da equipe do Santos aí na Libertadores, tá? Num momento aí até recente. Aí saiu do Santos porque o Santos não tinha dinheiro e tudo mais. Quando veio para retornar para o Brasil, o Corinthians estava interessado, alguns outros clubes também. Ele preferiu o Santos, que era o clube que ele já tinha uma história. O próprio São Paulo estava de olho também, tentou negociar. E aí por isso que eu não estou tão otimista com essa possibilidade de negociação, tá? A nossa diretoria já entrou em contato com o staff do jogador, tá? Mais ou menos uma semana. Teve uma conversa inicial para entender esse tipo de negociação, qual que era o momento com o Santos. Pô, o Santos realmente tá difícil, parece que não vai conseguir comprar o atleta. Então, abre margem para outros clubes chegarem com ofertas, tá? Então o Corinthians já fez esse contato inicial e aí o que a gente aguarda nesse momento vai formalizar, vai fazer uma proposta oficial pelo Soteldo ou não, tá? Se fizer, ficaria a cargo do atleta. Pô, vou jogar num rival do Santos ou não, tá? Porque, como eu disse, ele já teve oportunidades em outros momentos e preferiu jogar no Santos. Preferiu voltar pro Santos. Certo, família? Mas vejo também como um bom nome, tá? O Soteldo é um cara que joga do lado direito ou do lado esquerdo, muito habilidoso. É um jogador extremamente habilidoso, que tem a jogada individual, cria oportunidades, tá? Eu sempre vou fazer a comparação com o Romero no nosso elenco. Sempre. Enquanto o Romero estiver no nosso elenco, os atacantes que a gente falar aqui vão todos serão superiores. Todos serão superiores,
tá? Então, assim, o Soteldo a 20, 22 milhões é um nome que dá para se conversar. Porque, de repente, se ele faz 1, 2 temporadas boas, você consegue revender o atleta. Vai estar com 27, 28 anos. Você ainda consegue recuperar esse dinheiro, tá? Então, nisso que eu tô pensando. É um atleta jovem, um cara que tem qualidade e num preço acessível nesse momento. O Tigres quer negociar, o Santos não tem esse valor e já chegaria adaptado ao futebol brasileiro, já pode jogar Libertadores, pode jogar tudo. Certo, família? Comentem aí a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!